Paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens e adolescentes, a paz do Senhor, pastores e obreiros, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu os saúdo com a santa e gloriosa paz do Senhor. Um bom dia, uma boa tarde para aqueles que vão ouvir essa live. Quando você ouvir, boa noite, essa live, não importa a hora, dê um like, se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para você. Amém? Essa é a palavra de Deus, simples como ela é. É o amor de Deus para com o homem e para com a mulher, para com o ser humano. Hoje, de 28 de setembro de 2024, é o ano que Deus preparou para abençoar a igreja, para, por amor dele, conceder à igreja a graça do Espírito Santo. Vamos falar em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 26, para nossa meditação. Amém? Disse a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em Cristo, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Amém? Nós vamos meditar e vamos recorrer a alguma Bíblia, versículos dentro da Bíblia, para que nós possamos andar na presença do Senhor Jesus. Vamos ver, meu irmão, aquela palavra que é ensinada, é falada na igreja e não é observada. Eu sou liberto, amados. Amados, não existe essas coisas. Tudo o que você fazia de errado, que hoje não faz, você crucificou. Crucificar é um castigo que você dá. Está entendendo? É difícil, se for livre, não ser livre um dia de todo o pecado, de toda coisa má, quando estivermos na glória. Enquanto estivermos no mundo, nós somos tentados, temos desejos bons e maus, carnais e diabólicos, e desejos espirituais. São três coisas que andam junto com o homem. Agora, nós crucificamos o desejo da carne quando vivamos em espírito. Mas quando vivemos na carne, nós realizamos o desejo da carne e cedemos à vontade de Satanás. Por que é tão fácil de ensinar e os pastores não conseguem ensinar a igreja? Será que eles não conhecem a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo? Veja bem, mas o fruto do Espírito é caridade. Caridade quer dizer amor. Você ama o seu semelhante como se fosse você. Você ama a Deus sobre todas as coisas, sobre o seu ministério, sobre a sua família, seus filhos, sua esposa ou seu esposo, o cargo que você tem, o dinheiro que você tem na conta bancária, a sua casa. Tudo que você tem, você ama a Deus acima de tudo isso aí. Se Deus chamar você e falar para você ou para mim, pega este carro que é seu, que eu te dei, e dê para tal pessoa que eu te mostrarei. Não é que outra pessoa vai falar, persuadir, eu vou te mostrar e você vai dar. Será que, como Jesus Cristo falou, fez com aquele jovem rico, será que eu ou você amamos o nosso semelhante como nós mesmos? Bom, esse é o Espírito, é o fruto do Espírito.
Caridade, gozo, aquele gozo de viver, o gozo da vida, o gozo do fôlego do dia que vê, o gozo de falar com o irmão, falar com a irmã, receber a paz do Senhor, o bom dia, o abraçar. Será que todos os crentes têm esse gozo? Paz, ainda que esteja caindo, ainda que a medicina tenha falado assim, olha, você tem 2 meses de vida. O gozo do Espírito é paz, porque o Espírito disse para mim, olha, saindo daqui você vai entrar num lugar onde não tem mais dor, tristeza, onde não reina a enfermidade, onde só reina a paz. O Espírito, o fruto do Espírito é longanimidade. Será que nós somos longânimos? A ouvir, sem murmurar, sem contender, sem retrucar, sem dizer eu estou certo. O fruto do Espírito é longanimidade. Jesus Cristo é longânimo. Ele certinho, quando alguém acusava, ele curtava-se e saía. O fruto do Espírito é benignidade. Será que eu sou benigno? Você é benigno? Minha irmã, fala comigo e com você. Se alguém fala mal da sua reputação, sem você dever, minha irmã ou meu irmão, o que você faria com essa pessoa? Seja sincero. A benignidade do Senhor que está em você te orientaria a entregar ele nas mãos do Senhor para que seja castigada. Ou diria para você, não faça isso, entrega nas mãos da justiça. Você levaria perante juízes o seu irmão e sua irmã porque ele falou alguma coisa contra você? Ou nesse momento, pela sua benignidade, você suportaria essa dor, essa angústia na alma, na face, a desconfiança, as murmurações que vêm sobre você, porque você tem o fruto do Espírito e é longânimo. Bondade, esse é o outro fruto do Espírito. Você é bondosa, eu sou bondoso. O que é bondoso? O que é ser bondoso? Não é dar o que não posso, é doar a minha vida pela sua vida. É sofrer a dor e a angústia que a minha irmã está sofrendo. É se colocar no lugar do irmão e da irmã. A bondade é outro fruto do Espírito. Um homem bondoso, uma mulher bondosa, ele tira do nada que ele tem algo para ajudar quem está precisando. Isto é ser bondoso. Fé. Ninguém tem fé se não tiver o fruto do Espírito, precisa ter o Espírito Santo na vida. Porque a fé provém do Espírito. Se você tem o Espírito, o fruto do Espírito é fé. O que é a fé? É algo que você não vê, é algo que você não apalpa, mas que você crê que vai acontecer. Quem crer ainda que esteja morto, viverás. Você tem o dom da fé como fruto do Espírito. Mansidão. Um homem manso, a mulher mansa. Ninguém o aceita, humilha, mas ele tem o fruto do Espírito. Meu irmão, minha irmã, você tem o fruto do Espírito. Você é manso, você é mansa. Em o nome do Senhor Jesus, quando alguém te ofende, quando alguém fala mal de você, quando alguém te difama,
você fica manso, ou se levanta com o pau na mão. Tem o fruto do Espírito. Olha, para onde você e eu, onde nós vamos na eternidade, precisa ter os frutos do Espírito. São todos os frutos que têm que estar lá. Temperança. Seja temperado, temperada. Eu pergunto para você, minha irmã e meu irmão, você tem o fruto de temperança? É a mulher temperada, um homem temperado, que suporta a angústia de cada dia. Amados, veja uma coisa importante. Veja bem o que fala o Senhor em João 15:2, sobre temperança. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto. Amados, veja bem, foi Jesus Cristo quem falou. Você pega o versículo 22 de Gálatas 5. Medite no fruto do Espírito Santo. É caridade, é amor, é gozo na alma, é paz de espírito, é longanimidade no espírito e na carne, no seu coração, é benignidade, vindo de Deus, bondade, fé, mansidão e temperança. E correm em João 15, versículo 2, e diz, para dar fruto, tem que estar na videira. E todo ramo que não der fruto, ele é o Senhor. Ele corta e lança fora, para que aqueles que der fruto, dê mais fruto, ele limpa e prepara. Deus quer limpando o seu coração, o meu coração, ele quer que dê fruto e fruto com abundância. Meus amados e queridos irmãos, você entende o que Deus está falando com você? Você entende o que Deus está falando comigo? Nós entendemos que Deus está falando conosco. Amados, Deus é poderoso. Deus é amor. Deus é misericórdia. Meus irmãos, nós vemos o versículo 23. Ele diz, contra estas coisas não há lei. Tudo isso que aconteceu no versículo 22, contra essas coisas não há lei, não tem quem pode condená-la, porque o Senhor é poderoso. Você corre em 1 Timóteo 1, versículo 9, que diz assim, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas e homicidas. A lei é para esse povo. Quem tem o fruto do Espírito, que está no versículo 22, ainda no versículo 23 diz que para essa coisa não tem lei. Não é feita uma lei para punir um povo, uma pessoa, manso. Uma pessoa que dá o fruto do Espírito, que ama, que tem gozo na alma, tem paz com todos. Ela é longânimo no momento da angústia, da tristeza, da adversidade. É longânimo, é bondade, é bondoso, tem fé, manso, é temperante. Para essas pessoas não tem lei escrito para ele. A lei é para os pecadores, rebeldes, matricidas, homicidas. Está entendendo? Versículo 24. Os que são de Cristo crucificaram com a sua paixão e concupiscência. Os que são de Cristo crucificaram.
as suas paixões e concupiscência. Aqui eu falo, no versículo 24, o homem fala, eu sou liberto. A mulher na igreja, porque eu fiz e eu sou liberto. Passa um dia, mês, ano, encontra aquela pessoa, e a pessoa não tem o brilho do Espírito Santo. Meu irmão, como é que... Boa tarde. Olha, a luta foi grande, as perseguições foi grande e eu não consegui. Meu irmão, minha irmã, você não falou que era liberto? Mas você esqueceu de crucificar os seus desejos, as suas angústias, as suas lutas, sua necessidade. Esqueceu de crucificar. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. É um castigo, você crucifica lá. Todo momento, carne, espírito e Satanás. Satanás ele não pode tentar o espírito enquanto você está no espírito. A carne está crucificada. Quando você sai do espírito, Satanás tenta a carne e a carne é revivada. Então nós temos que viver uma vida aqui na terra de crucificação na carne, as concupiscências, os desejos. Aí você diz, quais são os desejos? O desejo que mais Satanás coloca na mente do homem ou da mulher é posição, é dinheiro, é vaidade. Depois que você entra nesse caminho, a carne não consegue ficar crucificada. Eu vou dizer, imagina uma mulher vaidosa, que faz seio, faz cílio, faz perna, faz barriga, por vaidade. E diz, eu sirvo, oh meu Deus, estou tratando do templo do Espírito Santo. Mas não ora, não jejua, não consagra, nunca sabe o que é falar em línguas dos anjos, vai na igreja, prega, porque meditam na palavra de Deus, lê, pensa segundo o seu coração, você fala, mas você ganha bem, tem um bom dízimo, tem uma posição. Os pastores não preocupam com a sua alma, mas preocupam com os seus dízimos, porque não preocupa nem com a alma dele, porque se ele examina a Escritura, ele vai dizer, aquele que faz relaxadamente a obra do Senhor sofrerá castigo. Então, meus queridos e amados irmãos, a sua vida, a sua carne é liberta ou está crucificado? Quando, veja bem, eu que sou falho, sou pó, sou cinza, pecador, se eu vejo, eu estou bem, leio a Bíblia, vou à igreja, mas se o espírito está sendo sufocado pela carne, ou seja, Satanás está tentando a carne para que a carne sufoque o espírito e eu esfrio na fé e faço a vontade da carne. Logo, Satanás está me usando na carne para fazer algo contra o espírito. Se eu temo ao Senhor, eu tenho que voltar-se para mim, voltar-se para Deus, pedir perdão e falar, carne, fica aqui. Como que eu faço? Volto à oração, consagrar minha vida, para que a carne seja crucificada. E Satanás fica de um lado, está dizendo? Ele não vai embora, tentando atirar setas malignas sobre a minha vida, para que o espírito entristeça, para que ele tire da cruz a carne para reinar. Por isso que tem muitos irmãos e muitas irmãs que desviam.
nós seremos libertos no dia que o Senhor Jesus Cristo nos levar para a glória, lá onde nós estamos, até aguardando a volta de Cristo. É lugar de gozo, não é lugar de sofrimento, de angústia. Se nós entrarmos pela porta, se nós tivermos crucificado a carne aqui. Então, quando nós formos levar, nós vamos ficar no lugar de descanso, em paz. Na eternidade não tem luta na carne, lá é tudo espírito, somos como os anjos. Aí sim, mas hoje, aí nós seremos libertos. Libertos quando atravessarmos o Rio Jordão espiritual. Enquanto está neste mundo, é difícil, porque os pastores estão cegos espiritualmente. Jesus Cristo falou, neste mundo tereis aflições. Mas tenha bom ânimo, eu venci. Jesus Cristo teve aflição, foi tentado, foi tudo, mas ele vivia em espírito 24 horas por dia. Está entendendo? Então, a minha carne tem que estar crucificada. Quando ele começa a levantar, o espírito vai ficando mole, Satanás começa a cutucar. Volte-se para a oração. Peço perdão ao Senhor e o Espírito Santo cuida de mim. Entendeu? Então você vê o versículo 24. Quando nós vemos esse versículo, nós vemos até Romanos 6:6. Veja o que disse o Senhor em Romanos 6:6. Na palavra dele disse desse jeito, olha. Mas aquele que está sendo instruído, é Romanos, eu estou lendo em Gálatas, Romanos 6:6. É assim. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Está entendendo? E não foi crucificado com o homem do pecado, o corpo do pecado, para que seja destruído, e nós não sirvamos o pecado como escravo. Nós erramos, pecamos, mas não somos escravos dele. Está entendendo? Isso não quer dizer que nós somos libertos. Nós somos pessoas que crucificam a carne, as paixões. Eu pergunto para os senhores, examine a sua vida. Pastor, quantas vezes você mentiu? Quantas vezes você deixou de falar a verdade? É mesmo que mentiu. Quantas vezes você concordou com um pecado por amizade? É pecado. Você é liberto? Quando estiver na casa do Senhor, na eternidade, não existe. Quando eu examino a Bíblia, eu medito nela o seguinte. Quando Deus falava com o povo de Israel, se eu pecava, a família era a primeira a tirar pedra. É a ordem de Deus. Está entendendo? Então, se eu pecar, eu preciso da misericórdia de Deus para que eu viva. Será que o meu corpo é liberto ou é crucificado? A Bíblia disse para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Está entendendo? Jesus Cristo, ele fala a verdade. Ele nos ama. A lei do Espírito, essas coisas. Os que são de Cristo crucificaram. Você é de Cristo, meu irmão, minha irmã.
essa angústia, essa dor, essa necessidade na carne que você sente. E você aguenta, chorando, desejando, mas está crucificando, porque você é de Cristo. Se você conversar com alguém, vai dizer, só de pensar já é pecado. Mas a palavra diz para crucificar a carne do pecado, para que não sirvamos o pecado como escravo. Se vivermos em espírito, versículo 25, andemos também em espírito. Se vivemos em espírito, andamos também em espírito. Nós vamos ver em Romanos 8, 4 e 5, o que diz a palavra de Deus, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Veja bem, aquele que se inclina para a carne, cogita-se das coisas da carne. Quando se fala da carne, o povo fala adultério, prostituição, tudo que é bom para a carne, afasta nós do Espírito. A riqueza, a posição, a vaidade, a exaltação, isso é coisa da carne e se inclina para a carne. O Deus desse meio é Satanás, é um Deus minúsculo. Ele está ali trabalhando contra a carne. Mas veja bem, se nós, aquele que inclina para a coisa da carne, cogita as coisas da carne. Mas o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. Aí quando nós olhamos para nós, para nossa carne, e vimos que nós estamos fazendo a vontade da carne, o Espírito está sufocando, está triste, e Satanás está batendo palma. Nós estamos na igreja, não sentimos a presença de Deus. Estamos na igreja, mas nós não somos mais crentes. Não falamos em língua, não temos o poder de Deus. Quando pregamos, falamos da nossa mente, do nosso desejo. Nós voltamos então para Cristo Jesus, para o Espírito. Porque as coisas, o fruto do Espírito é mansidão, é caridade. O amor, a caridade, é o primeiro fruto do Espírito. Está entendendo? Fruto do Espírito é qualidade. Se você tem amor, você tem gozo na alma, no coração. Sabe o que é o gozo? Aquele gozo de saber que a irmã está bem. Gozo em conversar com o irmão, com a irmã, com o jovem, com a jovem, com o adolescente, com a criança. Você sabe que na igreja tem crianças, digamos, de 10 anos, homens e mulheres, que têm uma angústia na alma, uma tristeza, e está na igreja. Ele está ali buscando a graça do Senhor. Será que eu tenho a paz de espírito? Ou amo essa criança? Ou eu não posso perder um tempo para conversar com essas crianças? Eu quero vos dizer que eu, como pastor, eu sempre parei para conversar com irmãos, irmãs, jovens, adolescentes e crianças. Cada um tem um problema, uma necessidade diferente um do outro. Aprendi com o Senhor Jesus Cristo que um pastor é capacitado pelo Espírito Santo para conversar com uma menina de 9 anos ou 10.
ouvir, compreender, porque eu já tive a idade de 99 anos. Está entendendo? Para conversar com um menino de 9 ou 10 anos. E compreender e dar orientações para eles. Porque eu tive 9 anos. O pastor é capacitado pelo Espírito Santo para conversar com um adolescente de 13 anos a 16 anos, digamos. É a fase mais difícil da vida da jovem ou do jovem, do adolescente, homem e mulher. Mas eu passei por essa fase, numa época difícil, numa época que não tinha abertura que tem o mundo hoje. Eu tenho certeza que com 16 anos eu não tinha a metade do conhecimento das coisas do mundo que existe no menino de 12 anos hoje, de 10 anos hoje ou 9, por causa do mundo da internet. O pastor tem que estar capacitado para conversar com os adolescentes, se colocar no lugar deles e orientar, porque ele já foi adolescente e sabe a luta. O pastor, quando ele está vivendo na vida no Espírito, ele tem que ser capacitado para conversar com a moça, com o rapaz, adolescente, jovem, e se colocar no lugar deles e saber a luta que tem um jovem para estar nos pés de Jesus Cristo. Por isso que a igreja foi entregue para pessoas que aprenderam com Jesus Cristo. Você sabe que o mundo oferece, não precisa a pessoa matar, roubar, usar droga, prostituir, para viver uma vida aqui, sendo sincero, morrer e ir para o inferno. Você está entendendo? Não precisa de uma mulher, de uma jovem, ou de um jovem, ser prostituta, ser lésbica, homem afeminado. Ele pode ser bom filho, boa mãe, boa filha, boa estudante, amável, bem educado, mas se não ensinar a eles, e eles não aceitarem Jesus, e não for acompanhada, ele vai morrer e vai perder a salvação. Agora o pastor foi chamado para... Eu fui jovem, está entendendo? Eu não esqueço quando eu era jovem. Então tem que estar preparado. O pastor tem que estar preparado para conversar com um irmão que tem problema com filhos, porque eu também tenho filhos e também tenho problema. Está entendendo? Então o pastor tem que ter condições de compreender a situação que o irmão tem para com os filhos. O pastor tem que ter condições de ouvir para o irmão a angústia, a luta, a dificuldade que ele passa conjugalmente falando. E se o pastor não passa esse problema, não pode julgar o irmão. Dê graças a Deus, porque você vive bem. O pastor tem que ter condições de ouvir com a irmã, derramar todos os problemas que ela tem de infelicidade no casamento, com filhos, com o esposo, qualquer coisa. Descontentamento no relacionamento. O pastor tem que dar ouvido e não ser juiz, tem que se colocar no lugar da irmã e dizer, será que eu não faço a mesma coisa? Ou será que, se fosse eu teria chutado tudo por alto? Por isso que Deus chamou o pastor. E o fruto do Espírito é caridade. E se não tiver caridade, não tiver amor, nós não podemos sentar para conversar. Às vezes o pastor disciplina a família, porque o casal quer se batendo um no outro. Está vendo que está sufocando o espírito, é a carne que está sendo usada por Satanás. Está entendendo? Aí eu sou o pastor
dizendo que sou homem de Deus e estou trabalhando para Satanás. Satanás fala assim, exclui esse casal. Então, a mulher bateu no homem, o homem bateu na mulher. Traiu, exclui, manda para mim. E eu obedeço a Satanás. Eu estou no espírito ou estou na carne? O meu pastor presidente determina uma ordem antibíblica para com a igreja. E para obedecer ao pastor, eu jogo em cima da igreja. Eu estou na carne ou no espírito? Eu amo a igreja ou amo o pastor? E odeio a salvação que Deus me deu. Para um pouquinho, meu irmão. Quantos pastores estão sofrendo no final da vida? Angústia, desprezo, enfermidade, falta de tudo. Volta-se para Cristo e volta e crucifica sua carne lá, no lugar que você estava crucificada quando você aceitou Jesus, e que tirou quando entrou na carne, quando você era do ministério, tá entendendo? Deixou que Satanás usasse a carne e matou o espírito. No tempo que você recebeu o primeiro amor do Espírito Santo. Mas agora você é um pastor, presidente, acha que é grande, mas você é pequeno, é miserável, é pó, é cinza, você não conhece nada. Você não é mais sábio do que Nicodemos, que não conhecia nem uma vírgula espiritual. Quando Jesus falou com ele não tinha condições de nada. Como pode essas coisas? Você está dizendo, minha irmã, você está entendendo que Deus, Ele ama a igreja. E que nós, para viver, nós temos que ter paz, bondade. Seja um coração bondoso, meu irmão, minha irmã, pastor, obreiro. Tenha fé. Fé, se você tiver fé, você pode orar por um canceroso. Porque Jesus Cristo honra a sua fé. Está entendendo? Se você tiver fé, você fala com Deus. Senhor, à noite, eu vou orar para essa pessoa. Se ele disser, vai, chega lá e ordena a cura. Jesus é Jesus. Depois tem mais uma coisa. Mansidão. Seja manso. Seja agradável. Não seja iracundo ou iracunda. Seja pacífica, minha irmã e meu irmão. Temperada. Tenha uma vida temperada, quieta, sossegada. O Espírito Santo de Deus nos concede essa graça. Somos humilhados e glorificamos o nome do Senhor, porque Jesus Cristo foi humilhado e louvava o nome do Pai. Ele nos chama, meus irmãos, para fazer a obra que Ele fez. A obra de Jesus Cristo não foi exortar, foi ensinar, mostrar o caminho da vida eterna e da condenação eterna. Não mandou o homem para o inferno, ele mostrou o caminho do inferno e falou, aqueles que não for achado, escrito no livro da vida, serão lançados ali. Ele está falando com lágrimas, com a dor na alma, porque ele ama em mim, ama você, ama a igreja, ama este mundo, o homem e a mulher que ele fez. Meus amados, ore por esse mundo, pelas lésbicas, os homens afeminados, os estupradores, os ladrões, os salteadores, os adultos afeminados, macumbeiros e macumbados, drogados e passadores de droga. Ore pelo presidente, pelos governadores, pelos prefeitos, vereadores, deputados estaduais e federais, Senado, juízes. Ore por este mundo que está em guerra. Ore pelos pastores para que o Espírito Santo fale a cada coração. Ore pela igreja, ore para os enfermos. Onde você estiver enfermo, se crê pela fé, Jesus vai te curar. Ore por mim, sou carente das vossas orações.
ou depende das vossas orações. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus fale a cada coração. Eu agradeço a Deus por mais esse dia, de sábado, dia 28 de setembro de 2024. E a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? E graças a Deus.